Amém, queridos. Pode sentar. Enquanto você abre a Bíblia em 1 Coríntios 13, obrigado aos irmãos. Deixa eu dar um último aviso que eu me esqueci e nós já vamos ler o texto. No próximo domingo, todo domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Começa às 9h30 da manhã, antes do culto de manhã. Vai até 10h25. Nós temos o trabalho lá com as crianças e temos uma classe com adultos, que o pastor Lincoln ministra a aula. Nesse domingo que vem, nós vamos dar início a uma classe para novos convertidos. É uma classe onde nós vamos ensinar as questões assim básicas da fé cristã. O que é salvação, o que é fé, enfim, os primeiros passos. Muita gente tem dúvida, temos muitas pessoas aqui na igreja, graças a Deus, que são novas na fé, e nós estamos abrindo essa classe. Você que se batizou nos últimos batismos, ou você que é novo na igreja e deseja aprender mais da palavra, domingo que vem você pode participar dessa classe. Qualquer dúvida, procure o pastor Ricardo, tá bom? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler o verso de número 11, que diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Em outra versão, o texto termina dizendo: deixei para trás as atitudes próprias de menino. E ainda numa outra diz: eliminei as coisas de criança. Sexta-feira, a Dani foi fazer um exame, uma avaliação. Eu fui com ela e acabei entrando na dança. E descobri a minha idade corporal. Se você tiver fortes tendências depressivas, suicidas, não faça isso, por favor. E eu descobri que o meu corpo é 12 anos mais velho do que a minha certidão de nascimento diz. Aliás, sempre falaram isso para mim, que eu parecia mais velho. É óbvio que quando eu dizia para a pessoa, obrigado, ela tentava aliviar a barra dela, dizendo que você tem uma postura de uma pessoa mais madura. Quer dizer, a pessoa acaba com você e ainda quer que você agradeça a ela. Tá? O que me aliviou foi saber que a Dani é 15 anos mais velha. Isso me trouxe paz ao coração. Porque você tá mal, é ruim, mas você saber que existe alguém pior, traz alívio. Sim ou não? Eu não sei se você já assistiu o filme do Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme do Brad Pitt, em que o menino nasce velho e morre jovem. Super interessante o filme. Criancinha nasce com a carinha já de um velhinho de 80 anos. Você já imaginou que coisa interessante? Seria bom em alguns aspectos. Você se casaria com 60, com a senhora já. Mas à medida que o tempo passava, sua mulher ia rejuvenescendo. Você faria bodas de prata com uma moça de 25 anos. Daqui a pouco ela está com 20, cada dia melhor. E o senhor com menos barriga, com mais cabelo. Existe uma luta hoje imensa contra o envelhecimento. Ninguém quer ficar velho. Mas a gente sabe que o processo natural da vida é a maturidade. O tempo passa e a gente envelhece. E Paulo está aqui tratando não de um envelhecimento ou de um assunto relacionado ao nosso corpo, mas Paulo está tratando sobre maturidade, sobre amadurecimento. Você vai ver a Bíblia em diversas ocasiões
dizendo o seguinte: olha, deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas, dos tais é o reino dos céus. Você vai ver em outra ocasião o Senhor falar o seguinte: se você não for como uma criança, você não pode ver o reino de Deus. Mas a mesma Bíblia que nos afirma isso, também nos convida à maturidade. Em toda a palavra você vai ver o desejo de Deus para que eu e você, para que o seu povo, com o transcorrer dos anos, amadureça, se torne mais maduro, melhor, maior, para que cresçamos. Quando Salomão assume o reinado, a ordem de Davi para ele é uma só: tenha coragem e seja homem. Salomão era um garoto, era um jovem, inexperiente, mas o seu pai diz: seja homem, haja como homem. Você vai ver Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13, dando as recomendações finais na sua carta. Ele diz: portai-vos varonilmente. Essa palavra varão traz a ideia de maduro, de um homem maduro, de um homem de atitude, de um ser humano amadurecido. Em Hebreus, em 1 Coríntios, os escritores dizem o seguinte: olha, eu gostaria muito de escrever para vocês, de proporcionar a vocês um alimento sólido, mas vocês ainda são crianças, e eu preciso dar leite espiritual. O que é que a Bíblia está nos dizendo? Olha, eu gostaria de tratá-los como adultos, como gente que cresce, mas acontece que vocês não estão ajudando, e eu preciso ainda dar um leitinho. Mas o desejo de Deus é que nós cresçamos. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus quer que eu cresça. Deus quer e deseja em muito o seu desenvolvimento. E eu quero dizer isso, que isso envolve todas as áreas da sua vida. Deus quer que você cresça espiritualmente. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quando a gente se converte, a figura que Jesus usa para Nicodemos em João 3 é o quê? Sobre um novo nascimento. Quer dizer, nasce um bebê. E à medida que o tempo passa, você vai crescendo, se desenvolvendo espiritualmente. Deus quer que você cresça financeiramente. Parece que eu falei alguma coisa ruim, você não vai falar amém? Não, glória a Deus. Deus quer que você cresça profissionalmente. O que eu estou querendo dizer a você hoje à noite é que o desejo de Deus é que você amadureça e se desenvolva em todas as áreas da sua vida. Você sabe que existe uma glândula no nosso cérebro, perto do nosso crânio, chamada glândula pituitária. Ela é responsável, por exemplo, para mulher menstruar, ela é responsável pela ovulação, é ela que proporciona leite para a mulher quando o nenê nasce, é ela responsável pela produção de espermatozoide, e é ela também responsável pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Uma pessoa cresce por causa de uma glândula. Se algum problema existe lá, o desenvolvimento estará comprometido. Mas o nosso assunto hoje não é físico. E a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte: quais são os fatores determinantes para o meu crescimento? O que é que me fará crescer como homem, como mulher, como cristão, como um pai de família, como um profissional liberal, como um empresário? O que é que me fará crescer como um marido, como uma esposa? O que é que me tornará uma pessoa maior? Paulo diz o seguinte: olha, quando eu era menino, eu tinha um comportamento X, eu era uma pessoa, mas quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. E o texto e o tema da minha mensagem hoje, da nossa conversa, é exatamente essa: mude para crescer.
Você pode repetir isso comigo? Diga assim: mude para crescer. 3 coisas que nós precisamos mudar para que a gente possa crescer em todos os níveis da nossa vida. Primeiro lugar, mude a sua fala. Diga aí para a pessoa ao lado, diga: mude a sua fala. Você sabe, você reconhece facilmente uma criança pela voz. Você reconhece facilmente uma criança por sua fala. Mas mais do que isso, você reconhece uma criança pelo conteúdo da sua fala. Pelo assunto que uma criança trata. Eu não sei na sua casa, mas na minha, durante muito tempo, o assunto que estava em alta foi Dora Aventureira. Alguém aqui sabe do que eu estou falando ou não? Dora Aventureira. O tempo passou e o assunto mudou para Patrulha Canina. Detetives do Prédio Azul. Eu poderia ficar tempo aqui falando de umas coisas, tem as vozes daquele Gloob, eu ouço, me dá um arrepio. O assunto que está em alta hoje é Minecraft e Clash Royale. Tem uns meninos aqui da igreja, fizeram um clã. Sabe o que é isso, não? Um clã, chama Nazareno. Molecada aí, seus filhos, 9, 10. Esses dias o meu caçula estava chorando em casa, porque o filho de um irmão aqui tinha derrubado a casa dele. Ele estava em prantos, o menino. Acabou com a casa, tacou fogo. É os assuntos que rolam. De vez em quando, sai uns pega lá, me matou, sei que é lá, pegou meu cachorro. Uma criança fala sobre isso. Quando eu era menino, os assuntos eram Xuxa, Thundercats, Jaspion, Changeman, Giban, Jiraiya, He-Man, Comandos em Ação. Eram essas coisas. À medida que você cresce, seus assuntos mudam. Sua fala muda. À medida que você amadurece, a sua conversa se transforma. E aqui está o meu ponto. Muita gente hoje quer mudar de nível. Quer se tornar alguém maior. Quer se tornar alguém melhor. Quer subir na vida, mas não quer mudar a sua fala. Mas não muda a sua conversa. E você vai ver na Bíblia que toda mudança, toda transformação passa pela nossa boca. Diga: toda mudança passa pela minha boca. Olha para você ver, Gênesis capítulo 1 conta a história de um planeta que vive um caos. A terra era sem forma e vazia. E Deus então vai, em Gênesis capítulo 1, transformar o caos em um paraíso, em um jardim. E você vai ver por diversas vezes a seguinte expressão em Gênesis: disse Deus. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja estrelas no firmamento. Disse Deus, apareça a porção seca. Disse Deus, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra liberada, as coisas foram transformadas. Quando Ezequiel capítulo 37, o Espírito leva o profeta até um vale de ossos secos, a ordem para Ezequiel é o quê? Profetiza. Profetiza. Haja tendões, haja carne, haja pele, profetiza, haja espírito. E aquele vale de ossos secos, aquele lugar de morte, se transforma em um grande exército, cheio de vida, pelo poder da palavra. Jesus certa vez encontra-se com um centurião em Lucas capítulo 7, e esse centurião tem um servo que está acamado, enfermo, e Jesus está indo em direção a esse servo para curá-lo, mas o centurião diz algo interessante, ele diz: manda com uma palavra
e o meu rapaz será curado. Uma palavra. Salomão diz que o poder da vida e da morte estão no poder da nossa língua. Guarde isso, por favor. Não use as suas palavras para descrever a situação. Use-as para mudá-la. Eu vou repetir. Não use as suas palavras para descrever a situação. Use-as para mudá-la. Qualquer um pode ver uma situação e descrevê-la. Minha vida está assim. A situação da empresa é essa. Minha vida espiritual é essa. Meu marido é assim. Meus filhos são assim. Qualquer um pode descrever uma situação. Mas só um profeta que tem a palavra de Deus na boca pode transformar uma situação pelo poder da sua palavra. E eu sei que Deus tem levantado profetas aqui nesse lugar hoje à noite. Você pode dizer glória a Deus por isso? As suas palavras são sementes que vão gerar vida em torno de você. Você quer se tornar alguém grande na sua profissão? Comece a falar como os grandes falam. Você já viu em empresa, em fábrica, a conversa na diretoria é uma, a conversa no chão de fábrica é outra. Quando você vê alguém no chão da fábrica, com a conversa diferente, você diz, está aqui por pouco tempo, logo vai mudar. O discurso é outro. A conversa é outra. É outra. Você quer crescer financeiramente? Mude seu discurso. Mude sua fala. Mude sua conversa. Fale como gente grande. Dias atrás um amigo se encontrou com um mega empresário de uma rede hoteleira no Brasil toda. E ele jantou com esse senhor já de 80 e tantos anos. Ele falou, Aquiles, a conversa é num outro nível. Eu estava numa mesa, a conversa era X, falando, você viu o vestido daquela madrinha, não sei o que lá? Aí você viu que não sei o que, o buffet, papapá, você viu, papapá? Quando o cara me chamou para a mesa dele, eu fui, a conversa mudou de nível. Sabe por quê? Porque gente grande conversa sobre coisa grande. É outro assunto, é outra conversa. Não se esqueça, antes de Deus mudar a vida de Abrão, Deus mudou o seu nome. Antes de Deus mudar a vida de Sarai, Deus mudou o seu nome. A partir daquele momento, de Gênesis capítulo 17, quando Abrão ia se apresentar, Abrão já velho, corpo amortecido, sua esposa estéril, ele dizia, muito prazer, eu sou pai de nações. Eu sou pai de uma multidão. Existe poder nas nossas palavras. O amadurecimento da nossa vida e o crescimento passa pela mudança na nossa fala. Amanhã, ao chegar no seu escritório, amanhã, ao se deparar com a sua realidade, saindo daqui, ao se deparar com a condição difícil, talvez, que você viva dentro da sua casa, enfrentando um familiar difícil, com um coração duro, comece usando a sua fala para profetizar, e não para descrever a situação. Segundo lugar, mude seus sentimentos. Vamos repetir? Diga, mude seus sentimentos. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. A gente descobre uma criança e a gente detecta o tamanho de uma pessoa pelo tamanho da sua conversa e pelo tamanho dos seus sentimentos. O sentimento de uma criança é uma coisa, o sentimento de um adulto é outra coisa completamente diferente. As emoções de uma criança funcionam de um jeito, as emoções de um adulto funcionam de outro jeito. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você hoje à noite é o seguinte: você é do tamanho das suas emoções. Você é do tamanho das tuas emoções. Qual é a sua idade corpórea? Mas eu pergunto, qual é a sua idade emocional? Hoje se fala muito, se escreve muito
A gente ouve muito palestras sobre a questão emocional, sobre desenvolvimento emocional, sobre inteligência emocional, mas ninguém descobriu a roda. Tem 2000 anos que a Bíblia já está falando sobre isso. Paulo diz, meu emocional era de menino, mas eu deixei isso para trás. Meu emocional, meus sentimentos eram de uma criança, mas eu soube transicionar isso para a minha vida adulta. Provavelmente esse seja o maior obstáculo das pessoas hoje, porque elas continuam criança no que diz respeito às suas emoções, mas querem crescer no que diz respeito à sua vida. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu quero que você responda para você mesmo com muita honestidade. Muita honestidade. Você não precisa levantar a mão, nem falar alto. Só responda para você. Só não saia do recinto, por favor. É para você descobrir o tamanho das suas emoções. Como você reage às críticas que você recebe? Eu não estou dizendo a sua fala. Eu não estou falando sobre a sua conversa. Fale bem, eu fale mal, fale de mim, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Não estou falando disso. Eu estou falando de como você reage emocionalmente quando você é criticado. Esses dias meu filhote chegou da escola, eu vi que ele estava diferente. Na hora que ele entrou no carro, eu falei, rapaz, o que foi? Ele desabou. Começou a chorar, mas lágrima. Falei, o que aconteceu, filho? Ele falou, um menino da minha classe falou que eu sou nenezinho. Falei, dá para ver que não é, né? Quem é você quando é criticado? Você é do tipo que... Ou você aguenta o baque? Porque uma criança se desespera. Como ficam as tuas emoções quando alguém é promovido e você não? Você já experimentou elogiar um filho seu na frente do outro? Para ver o que é que acontece? Eu não sei nada. Como é que você reage? Como é que você reage quando o seu irmão, seu cunhado, seu vizinho troca de carro e você continua com esse pau velho seu? Seja honesto com você mesmo. Carrão, vai fazer uma viagem, você lutando para ir para Poços de Caldas e os caras na Europa. Como é que você reage? Aqui dentro, estou falando, não, o Senhor sabe de tudo, amém, minha sorte vai mudar. Eu estou falando aqui dentro, suas emoções, seus sentimentos. Quando você faz uma coisa errada, você assume ou se justifica? Quando você faz uma coisa errada, você assume ou inventa uma desculpa e joga a culpa no outro? Já viu criança? Não. Se tem uma coisa que você não precisa ensinar uma criança, é ela mentir. Ela vai jogar a culpa. Não foi ele. Não, eu não fiz nada. Quem é você quando é pego? Quando é descoberto? Como é que você reage emocionalmente? Quem é você quando te chamam a atenção? Eu descubro o tamanho de uma pessoa, sabe quando? Quando eu falo não para ela. Quando ela fala uma coisa, eu falo, não dá. Não pode. Não quero assim. Fale não para uma criança. Ela desaba. Quando a gente é menino, essas coisas são toleráveis. Mas quando a gente cresce, essas coisas precisam mudar. Você é do tipo que fica bicudo quando alguém não te cumprimenta? Fizeram uma festa, não te convidaram. Um churrasco. Quem é você? Aqui dentro. Aqui dentro. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Você sabe que emoções descontroladas podem roubar o nosso futuro. Sabia disso?
Sansão, ele cai por um descontrole emocional. Dalila, dia após dia, me conta o seu segredo, me conta o seu segredo, me conta o seu segredo. A Bíblia diz que Sansão é tomado de uma impaciência de matar. Ele era forte fisicamente, mas um anão emocionalmente. E a Bíblia diz que ele se descontrola nos seus sentimentos, nas suas emoções. Conta o seu segredo e posteriormente é preso e morto. Quem é você? E às vezes a gente fala, poxa, por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Por que as coisas não acontecem? Por que eu não sou promovido? Por que a minha vitória não chega? Deus falou que vai fazer, Deus falou que vai me usar. Você não aguenta uma crítica do tamanho que você é. Você sabia que se você crescer, seus críticos também vão aumentar? Você sabia que a sua posição determina o tamanho da sua oposição? Deus até quer te levar para um nível superior, mas é o seu emocional que não permite. E é aí que nós precisamos ser honestos com a gente mesmo e deixar para trás as coisas de menino. O que determina o seu limite não são as suas emoções, não são os teus recursos, não é o apoio das pessoas ao seu lado, não é a palavra dos seus críticos. Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 6:12, o seguinte: não tendes limites em nós, mas estáis limitados pelos vossos próprios afetos. O que é que Paulo está dizendo? Não existe limite para a sua vida. Só uma coisa pode te limitar: os teus afetos, os teus sentimentos, as tuas emoções. É elas que determinam o seu tamanho, até onde você vai chegar, até o nível que você vai subir. Segunda lição: mude seus sentimentos. Diga aí para quem está ao seu lado, cresça emocionalmente. Diga, cresça emocionalmente, cresça. Existem pessoas que têm 2 metros de altura, mas são um anão emocional. Paulo diz, eu sentia como menino. E terceiro e último lugar, mude seus pensamentos. Vamos repetir? Diga, mude seus pensamentos. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino e eu pensava. Você sabe que a cabeça de um adulto é completamente diferente da cabeça de uma criança. Os pensamentos de um adulto são completamente diferentes. A mente funciona diferente. Às vezes eu vou para o shopping e eu falo para os meninos, né? Cada um aqui, só uma brincadeira que a gente faz sempre, tem 3 mil reais para gastar hoje. É tudo pela fé. O que é que você faria? Eu ia na ReHap, na hora. Ia comprar um Smart Balance. Ia comprar um não sei o que lá. Ia comprar um PlayStation. Na hora que viu, já passou, já está endividado. Você falar para uma criança que você não vai dar um Smart Balance para ela hoje, porque você está pagando um seguro de vida, ou um plano de saúde, ou guardando dinheiro para a faculdade dela, é uma coisa incompreensível. Mas toda mudança que vai se perpetuar, toda mudança consistente, necessariamente tem que passar pela nossa maneira de pensar, pela nossa mente. Não é à toa que quando alguém vai fazer uma cirurgia bariátrica, você sabe, aquela cirurgia de estômago, a pessoa passa pelo quê? Pelo psicólogo, para ter uma conversa. E o psicólogo vai falar o quê? Olha, isso vai funcionar assim, isso, aquilo. Meu pai tem uma tese maravilhosa sobre cirurgia bariátrica. Ele diz o seguinte, que o cara passa pelo médico, o médico fala assim para o cara o seguinte: a partir de agora, o senhor vai comer só 1/4 do que comia. Vai diminuir em 4 vezes. Por quê? Porque o seu estômago vai diminuir em 4 vezes.
o senhor não vai poder comer mais, porque senão o senhor vai vomitar. Então, nós vamos abrir, fazer essa amarração, tirar a parte do estômago, e os primeiros 2 meses o senhor só vai tomar líquido e tal. Segundo meu pai, diz que eles levam o cara para a maca, abre e fecha, não faz nada. E o cara come 4 vezes menos. E emagrece. Eu não sei, eu acho que não é assim como meu pai falou. Mas você sabe que o nosso problema não é o tamanho do nosso estômago. O problema é o tamanho da nossa cabeça. A gente já viu inúmeras reportagens onde pessoas paupérrimas ganharam na loteria e anos depois elas estavam mais pobres do que eram antes. Você fala, como é que pode? Vai ser burro assim lá longe. Mas o problema dele não era a quantidade de recurso que ele tinha, mas a sua mentalidade. Sua mentalidade. Cabeça de pobre funciona de um jeito, cabeça de rico funciona de outro jeito. Cabeça de menino funciona de um jeito. Cabeça de gente grande funciona de outro jeito. Cabeça de carnal funciona de um jeito. Cabeça de espiritual funciona de outro jeito. Romanos 12:2, Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que Paulo está dizendo, gente? Que a transformação, que a mudança, que o progresso da nossa vida acontece, antes de mais nada, pela nossa maneira de pensar. Tem que mudar a mente, tem que mudar a cabeça, tem que virar a chave. É exatamente por isso que a Bíblia trata tanto sobre a questão da mente, e também Satanás ataca tanto a nossa mente. Sabe por quê? Porque a maior riqueza que você tem é o seu conhecimento, sabia disso? A maior riqueza sua não é seu patrimônio, não são seus bens, porque seu carro o ladrão leva, porque sua casa você perde, porque sua empresa, uma crise acaba, mas o seu conhecimento ninguém rouba. Se a gente pegar o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, proprietário da Ambev, tem perto de 100 bilhões em patrimônio. A gente pega esse cara, dá um couro nele, só de raiva e de inveja. Arranca a roupa, rasga tudo aquele papel dele, velho, de Ambev, Burger King, tudo. Amarra ele aqui, ó, só de shorts, numa árvore aqui, na praça, na frente da igreja. Você acha que 1 ano depois, ele está melhor ou pior que você? Só um pouquinho melhor? Ele está melhor que nós tudo aqui junto. Sabe por quê? Porque a riqueza não está no que ele tem, está no que ele sabe. Ele sabe quem procurar, ele sabe o caminho das pedras, ele sabe onde aplicar o dinheiro, ele sabe o que é rentável, ele sabe o que não é, ele tem os contatos. A maior riqueza de uma pessoa está dentro dela, na sua mente, na sua cabeça. O Senhor falou através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, resolvido a investir na sua mente, a investir no seu conhecimento. Tem gente que olha para um livro, parece que está olhando para um vidro de veneno. Pelo amor de Deus, você tem que investir no seu conhecimento, isso ninguém tira de você. Você tem que investir em relacionamentos que agregam a sua vida. Você só conversa com gente que conversa fiado? Deus me livre, só conversa de Corinthians. Os corintianos aí hoje, tudo feliz. Tem nada de errado conversar de Corinthians. Mas a gente precisa ter relacionamentos que nos esticam, que nos tornam pessoas melhores,
Você sabe, já estou cansado de falar isso aqui, repetir, nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa que você está sentado, chegou a hora de você mudar de mesa. Você tem que procurar relacionamentos que te esticam, que te levam para um patamar superior. Cuide da sua mente, renove a sua mente, torne nova a sua mente. Minha cabeça, quando a igreja tinha 10 pessoas, era uma. Eu não posso ter a mentalidade de 4 anos atrás. Essa semana o Facebook mostrou, no primeiro domingo de maio, nós inauguramos o templo ali na Rua São José, um espaço para 50 pessoas, tínhamos 20. E as nossas entradas giravam em torno de R$3.000, que não pagaria nem luz, faxina e água aqui. Você não pode administrar com a mesma cabeça do que lá atrás. E às vezes a gente quer crescer, quer estar num nível mais alto, superior. Dias atrás eu falei para a Dani assim, não em tom de reclamação, mas falei, poxa Dani, eu não sei mais o nome das pessoas na igreja, Dani. Ela falou, está reclamando por quê? Não é isso que você quer? Ou você quer ficar o culto inteiro? Joaquim, Joana, papapá, Moisés, Paulo, não sei o que lá, bababá, bababá, papá. Deus não vai fazer você crescer, Ele vai continuar deixando você do mesmo tamanho. A cabeça precisa mudar, precisa pensar mais alto. Colossenses diz, pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, se tem boa fama, se tem alguma virtude ou louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem tomado conta da sua mente? Eu concluo dizendo 3 coisas que você precisa saber. A primeira delas, você já ouviu diversas vezes, mas eu quero te lembrar. Você é filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? João 1,12 diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. A segunda coisa é que se você é filho, e você também é herdeiro de Deus. Diga, eu sou herdeiro de Deus. Romanos 8,7 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Mas tem uma terceira verdade, e eu quero encerrar pedindo que você abra a sua Bíblia agora, porque esse texto vale a pena nós lermos juntos, em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, a gente vai ler o verso 1. O texto diz o seguinte, Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. A versão A Mensagem diz assim, permitam-me mostrar a vocês as implicações disso, preste atenção. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo, ainda que legalmente seja dono da herança. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, mas é a nossa maturidade que nos dará acesso à herança que temos. Você entendeu o texto ou não? Alguém, há um tempo atrás disse, ele tinha uma caminhonetona, uma Amarok, e o filho de 10 anos disse para ele o seguinte, papai, você me dá a sua caminhonete? Ele falou, não dou, já é sua. Ele falou, já é minha, então deixa eu dirigir. Ele falou, não.
Você não está pronto ainda. E na nossa vida é assim. Já é nosso. A cura que você precisa, já é sua. A promoção que você precisa, já é sua. Os recursos que você precisa, já são seus. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Deus é dono do ouro e da prata. Tudo que você precisa já foi conquistado por você. Você é herdeiro. Agora, Aquiles, por que eu não tenho acesso? Por causa da sua idade. Você é criança. E Paulo diz o seguinte: em nada o herdeiro, dono, proprietário, filho do mega multimilionário, dono de todas as coisas, vive uma vida de escravo, só por causa da sua imaturidade, porque ainda não cresceu. Talvez você esteja dizendo: poxa, Aquiles, aí acabou comigo. Mas eu li uma frase essa semana que eu tenho guardado ela no meu coração já há algum tempo, e eu quero encerrar repartindo ela com você, que diz assim: eu posso não estar onde gostaria, mas estou feliz por saber que eu estou a caminho. Eu posso não estar aonde eu gostaria, mas eu estou feliz por saber que eu estou a caminho. Eu tenho certeza que hoje você deu mais um passo em direção ao seu destino. Quando você ouve uma palavra como essa, quando você vem para a casa de Deus, você nada mais está fazendo do que isso, crescendo espiritualmente, se tornando alguém maior, se tornando alguém melhor. Por isso que a gente não pode trocar momentos como esse por coisas banais. Por isso que a gente não pode trocar momentos em que nós nos tornamos maiores por coisas fúteis. Deus quer fazer de você alguém maior. Fica de pé para nós orarmos, por favor.